Mônica Abed-Zaher, muito bem-vinda ao Café com Repertório. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Uma alegria recebê-la. Obrigada. Vamos conversar bastante sobre moda, sobre estilo, sobre elegância, sobre muitas coisas. Bom, Mônica, te apresentar é sempre uma tarefa difícil, né? Formação muito ampla, muito transversal, que é um assunto que exploraremos aqui bastante. Mas assim, de saída para a gente esquentar a conversa, uma formação, uma graduação em letras, uma graduação em pedagogia, em educação, portanto, Sim. uma graduação em administração de empresas, mestre e doutora por um programa interdisciplinar da Universidade Mackenzie, um programa de educação, arte e história da cultura. Exato. E daí você estudou moda, né? Seu trabalho de doutorado é sobre Mademoiselle Chanel, que virou um livro muito interessante, né? O estilo Chanel, aqui, né? Muito bacana, resultado do seu trabalho de De doutorado. doutorado, exato. Seja bem-vinda, Muito Mônica. obrigada. Transversalidade é um tema importante. O seu olhar para a moda é um olhar transversal? A minha formação toda é transversal, né? Eu migrei de uma área para outra e o olhar para a moda, sim, é algo transversal, porque eu não entendo moda como sendo roupa apenas, né? Então a gente transita por diferentes aspectos e esses aspectos englobam o social, o político, o econômico. Então não dá para querer que a gente reduza a moda a essa questão só da aparência. Está muito longe disso. E nesse caso, então, quer dizer, todas essas dimensões fazem parte desse fenômeno histórico, sociológico, econômico chamado moda. Sim, com certeza. A moda é o reflexo de um tempo. A moda é uma forma de comunicação. Então, ela comunica o pensamento, ela comunica os hábitos, os costumes, a cultura. Ela é um documento histórico, né? Então, não dá para, como eu disse, reduzir às roupas ou aos acessórios, enfim, a moda é algo muito mais amplo. Por isso, esse encantamento em estudá-la. E, Mônica, você fez, quer dizer, o seu doutorado foi sobre Chanel, um doutorado profundo, um doutorado completo, você estudou, esteve na França, enfim. Por que Chanel? Chanel é uma personagem que me encanta. Chanel começou do nada, Chanel começou do zero, Chanel, se ela seguisse a vida dentro daqueles conformes que lhe foram apresentados, ela não teria sucesso. Ela soube aproveitar o lugar, ela soube aproveitar a época e foi corajosa, né? Ela precisou de uma certa coragem para se colocar e colocar a forma de pensar. Então, eu acho uma mulher encantadora. Ela não era uma mulher bonita, ela não criou roupas glamourosas, no sentido de serem alguma coisa com muitos detalhes, mas ela foi assertiva. Então, eu sempre tive essa curiosidade de saber mais a respeito dela. E a época também que ela viveu e que ela, né, fez todo que foi a época mais importante da vida dela, vamos dizer assim, é uma época que me encanta, né? Começo do século XX. E aí a gente traz para o Brasil, você tem as referências da Avenida Paulista, dos Barões de Café, das mansões, aí você vai para a Casa das Rosas, você começa a estudar tudo isso, você vai vendo que o movimento ele é muito mais amplo. Ele não ficou, logicamente, só na França, foi um movimento que permeou, né, o mundo todo. E as pessoas que se destacaram foram justamente as pessoas que foram na contramão disso tudo, né? Os anos 20 é esse período que você se refere, né? Sim, Final da Primeira Guerra, anos 1920. 1918, Isso. para a gente arredondar, os anos 20, os chamados anos loucos, né? A gente pode dizer que assim, Chanel foi uma inovadora, cabe você acha que cabe essa expressão também para se referir a Mademoiselle Chanel? Eu acho que mais do que tudo, uma inovadora. Acima de qualquer outro adjetivo que a gente possa relacionar a Chanel, ela foi uma inovadora. Porque, primeiro, ela ousou, né? Ela trouxe para o guarda-roupa feminino inúmeras referências do guarda-roupa masculino, mas muito mais do que isso, ela tirou do guarda-roupa feminino todos os excessos, né?
E a maneira pela qual ela fez isso foi uma maneira inovadora, porque ela não tinha condições, ela, financeiramente dizendo, ela era uma pessoa que não era de uma família reconhecida, hábito que se tinha à época, né, de elevar essas pessoas que vinham de famílias reconhecidas, de famílias com um passado ali importante, e ela conseguiu ultrapassar tudo isso e dentro de uma dificuldade financeira que ela tinha, até em termos de estudos, ela trouxe essa inovação. De que maneira? Fazendo o diferente. Ela não tentou se colocar da mesma forma que as outras mulheres da idade e da época dela. Ela foi na contramão, como já disse no início, e ela inovou pelo óbvio. Então, assim, ela não criou nenhuma peça de roupa. Ela validou algumas peças para o vestuário feminino. E a Chanel, uma das grandes inovações dela foi justamente validar as peças do guarda-roupa masculino para o guarda-roupa feminino. De uma maneira, primeiro ela tirou os excessos, né, do guarda-roupa feminino. E aí ela, como não tinha condição de se vestir como as pessoas da época, ela começou a criar coisas diferentes, peças diferentes, com aquilo que ela tinha em mãos. Então, novamente, reiterando que ela aproveitou o tempo e o lugar, né? E acabou trazendo para isso essas diferenças que a tornaram conhecidas. Ela foi corajosa, ela foi inovadora no sentido de trazer o óbvio para alguma coisa inusitada, né? Então, o guarda-roupa masculino já existia. Por que a mulher não pode usar? Se isso facilita a vida das mulheres. Uma calça comprida facilita, uma roupa sem espartilho facilita, duas peças de roupas ao invés de um vestido facilita. E a gente está falando da Belle Époque, que começou ali por volta de 1871 e foi até o início da Primeira Guerra, 1914. Então, todo esse movimento trazia para as mulheres uma riqueza de vestuário, uma riqueza de detalhes, mas que tornava também as mulheres dependentes, né? A gente tem como exemplo os vestidos abotoados atrás. Então, eram milhares de botões, é claro. Você presume que a pessoa tem alguém para ajudar a se vestir, né? E alguém ao lado também apoiando o próprio andar da mulher, porque as roupas, além de serem pesadas e desconfortáveis, algumas delas tinham um detalhe de uma fita amarrada ali na altura do tornozelo. Para quê? Para que os passos fossem pequenos, Bem porque a curtinhos, mulher né? tinha que ser delicada, como se a delicadeza tivesse somente no gesto, não é? Então, quer dizer, é toda uma questão cultural que ela foi rompendo, né? Ela foi, por quê? Primeiro porque ela não tinha condições, então ela não podia se comparar, porque ela ia sair perdendo, digamos assim. E segundo porque ela própria ficava incomodada. Então juntou isso, ela foi para o diferente. E o diferente era o quê? Usar as peças do guarda-roupa masculino. Agora, Mônica, é interessante porque assim, a gente pode situar também Chanel como uma intérprete do seu tempo, né? Sem dúvida. Alguém que estava entendendo ou lendo com muita perspicácia um conjunto de acontecimentos que eram sociais, os novos acontecimentos políticos no sentido mais amplo da palavra, quer dizer, mulheres buscando o direito de voto, questionando um certo tipo de submissão, o mundo começando a mudar de configuração de forma muito veloz, formas artísticas novas começando, nós vamos retomar isso um pouquinho mais para frente, mas configurando um tempo completamente diferente. E às vezes penso, e é uma pergunta que estou ali a fazer, se o Chanel não é também alguém que está interpretando, está entendendo esses novos sinais e transformando esses novos sinais, traduzindo esses sinais numa nova indumentária e, sobretudo, numa nova postura, numa nova maneira de se colocar perante o mundo. Há essa dimensão também no trabalho dela? Sim, e de uma maneira muito ampla. Ela facilitou a vida das mulheres com essas mudanças que ela fez, com essas inovações que ela trouxe, né? Não que ela tenha criado, porém, ela facilitou usando aquilo que já existia de uma forma diferente. O inusitado, nessa questão toda da Chanel,
é usar o que já existe para outra finalidade e tirando os excessos, né? Isso nos lembra muito a questão do arcadismo, né? O inútil e a trunca, e é exatamente isso que ela fez. Corta o que é inútil. Porque como é que a mulher vai se movimentar? Nós estamos falando de acontecimentos sociais, políticos. Você está num momento de guerra, os homens estão à guerra, na frente da guerra, as mulheres estão com mais atividades, elas vão para a frente de trabalho, elas saem de casa, tem a reivindicação do voto, tem toda uma reivindicação feminina de atuação social. Então, isso tudo tem que ser facilitado de alguma maneira, não só pela postura e não só pela roupa, né? O pensamento precisa mudar. E onde ela se apoia também nessa questão do pensamento? Os amigos dela, que são os artistas, que também naquela época eram mal vistos, porque ela principalmente conheceu os artistas e convivia com aqueles que não eram aceitos, né, nos salões. Então ela começa a desenvolver, junto com eles, um pensamento transgressor, mas é um pensamento transgressor que não era a crítica pela crítica, era uma crítica que construía uma nova possibilidade, um novo olhar para aquilo que já existia, facilitando e valorizando essas questões femininas que estavam tão à margem da sociedade, né? A mulher era de fato submissa em todos os segmentos. A gente pode colocar então Chanel numa certa chave de alguém que foi muito importante também nos movimentos de libertação feminina no começo do Sem século dúvida, XX. sim, foi uma referência, né? Em alguns momentos ela extrapola, porque ela não pensa muito nas consequências de muitas das coisas que ela faz. E aí a gente vai ver isso mais para frente, a época da Segunda Guerra. Mas ela foi um exemplo para as mulheres da época a ser seguido no sentido de libertação Claro. mesmo, né? De coragem, de ousadia, no sentido positivo de sair daquela questão de estar sempre, as mulheres sempre submissas aos homens, a mulher só pode cuidar da família, a mulher só pode estudar música, não que seja pouco, muito pelo contrário, que eu acho que até hoje a gente deveria manter isso, mas a mulher só pode cuidar dos filhos, então, e as outras capacidades, assim como ela nunca estudou para ser costureira e foi uma referência, tanto que passou a fazer parte da Câmara Sindical de Alta Costura. Então, é todo um conhecimento que ela tinha e que provavelmente milhares de mulheres também tinham, e que estava, né, ali quieto, que estava abafado em função das questões sociais que mulher podia ou não podia fazer ou agir ou interferir em determinadas questões. E é interessante isso que você traz na sua pesquisa, nas leituras das biografias de Chanel, no sentido de ser uma pessoa de origem muito humilde, né? Quer dizer, muita controvérsia, inclusive, sobre a origem dela, mas que teve um caminho de ascensão mesmo, né? Quer dizer, não veio de uma família nobre, né, com facilidades na vida para se tornar uma costureira, uma estilista, mas ela teve um caminho muito interessante de romper mesmo barreiras e estruturas e acabar sendo aceita, né? Sim, não veio de uma família tradicional, né? E é interessante que depois a gente percebe, depois de tudo isso colocado, depois de todo o sucesso que ela fez, que a moda dela passou, a marca dela é uma marca tradicional na alta costura. Então, quer dizer, ela veio de uma origem humilde, a gente tem muitas contradições ali, porque você ler alguma coisa a respeito de Chanel, trazido pela Maison Chanel, sem dúvida nenhuma que tem um valor inestimável, é uma coisa. Você fazer uma pesquisa de época onde Chanel está inserida, são outras questões que vêm à tona. E ela, assim, até 2016, quando Henri Ponchon, que é um historiador, ele trouxe à tona um documento de registro de trabalho da Chanel, com 12 anos, nós acreditávamos que ela havia sido criada no orfanato, né? E que tudo que ela havia aprendido teria sido no orfanato. Então ele trouxe esse documento, ele pesquisou e encontrou um documento de registro de trabalho da Chanel na casa de familiares dela, porque ela havia ficado órfã aos 10 anos e aí ela teria ido morar no orfanato, mas não.
Esse documento nos comprova que ela foi morar na casa de familiares e que ela foi registrada como empregada destes familiares. Essa tia, cuja casa era, então, o novo lar de Chanel, era lavadeira e prestava serviço para o orfanato. E a Chanel a acompanhava. Daí o contato dela praticamente diário com o orfanato. Então a gente pode até chamar de uma certa convivência Claro. com as meninas do orfanato. E, em função disso, ela conhecia não só o local, como os costumes, né? Daí essas referências que depois vieram para o estilo Chanel, que são as referências das ferragens nas janelas, de todas as composições que havia ali dentro, que ela trouxe para si, inclusive das roupas pretas usadas ali pelas internas, né? Como uniforme, Como né? uniforme. Sim. Você diz das Mas ferragens na arquitetura, já na arquitetura, sim, nesse intermédio entre entre o Art Nouveau e o Art e o Art Deco, Deco, né? Exatamente nesse exatamente. período, né? De riqueza de De detalhes, de riqueza de ornamentos, de detalhes materiais. e, ao mesmo tempo, dela retirar o excesso de detalhes. Então, ela começou a se prender a, não exatamente ao formato, mas às linhas de maior expressão dentro de tudo aquilo que ela via, né? E há quem diga também que os dois Cs de Chanel sejam em função de fortalecer o nome, o sobrenome dela. Mas também em algumas biografias a gente sabe que ela retirou do formato que havia nas janelas, né, das grades das janelas. Então, assim, uma coisa interessante que você comentou dessa ascensão dela e dessas, todas essas contradições das biografias. Chanel tem inúmeras biografias, algumas das quais ela encomendou. Então, nesta encomenda, ela falava o que queria. E existe uma entrevista dela de 1969 que ela diz que a repórter pergunta alguma coisa sobre a vida dela, ela fala: o que você quer saber? O que você quer ouvir? Eu te falo o que você quer ouvir. Porque ela nunca quis que soubessem da origem humilde dela, ela nunca quis que soubessem o que houve com os irmãos depois do falecimento da mãe. Então, assim, ela tentou esconder para que toda a vida dela fosse vista como capacidade dela e não necessidade. Mas eu acho que a importância dela está muito mais na capacidade que ela teve em aproveitar todas as oportunidades que apareceram e saber fazer disso alguma coisa de fato que foi em benefício das mulheres da sua época. É como eu disse, ela não foi contraventora por ser, ela não foi contestadora por contestar. Ela queria alguma coisa melhor e ela conseguiu trazer. Interessante essa leitura, né, Mônica? E dentro disso, quer dizer, uma vida que o tempo inteiro, né, como o próprio livro seu deixa claro, assim, misturando realidade com ficção o tempo todo, né? Sim, Provocadora. A mesma passagem sobre a vida contada às vezes de duas, três, quatro, cinco, seis formas completamente diferentes e até contraditórias, o que vai só enriquecendo esse personagem, né? Definitivamente não se trata, Chanel não é um personagem linear, né? Mas um personagem de muitos relevos, né? No qual realidade e ficção o tempo inteiro estão conversando. Nesse sentido, quer dizer, o próprio título do seu livro, o estilo Chanel, quer dizer, e como Chanel era uma frasista muito perspicaz, né? Sempre com a frase pronta, um pensamento, ela mesma dizia isso, a moda é passageira, mas o estilo fica, né? sim, Daí uma pergunta, o estilo Chanel é maior do que a roupa? sem dúvida nenhuma. É um estilo de vida, né? Então, a partir do momento que ela trouxe, que ela fez toda essa validação para facilitar a vida das mulheres, era esse estilo de vida que ela estava propondo, que era o próprio estilo de vida dela. Então, o que é excesso a gente retira, vamos procurar facilitar, vamos às ruas. Uma coisa que eu acho muito interessante, quando ela começou fazendo chapéus, né? Quando ela já começou a fazer as roupas, ela chamou uma prima e uma irmã
para vestir as roupas dela, e essas duas andavam na rua e chamavam atenção, porque era uma roupa desestruturada, uma moda, vamos dizer assim, que as pessoas não estavam acostumadas a ver. Então, chapéus mais simples, roupas de malha, não se usava, né? Roupas feitas de jersey, que era um tecido usado para roupa esportiva e para forro, e a própria introdução de roupas esportivas no vestuário urbano. Então aquilo começou a chamar atenção e assim ela ficou conhecida. Porque como é que ela ia atingir uma camada, né, para poder ter um retorno financeiro com as roupas dela, se as pessoas não vissem? Quem era a Chanel à época, né? Sim, mais uma pessoa, é apenas um nome, né? É, mais uma opção de roupa, e uma opção de roupa que a gente não quer, porque a gente gosta de uma coisa mais interessante, mais rebuscada, que eram os costumes da época. E aí foi que ela fez essa revolução toda, porque as pessoas começaram a olhar e não tinha termo de comparação, então ela não tinha como perder nessa comparação, porque não havia comparação, era o diferente. Agora, a coisa assim, o pretinho básico, as pérolas, mesmo a bijuteria, quer dizer, uma ideia muito particular de composição, entendendo que elegância não estava só no exagero, mas estava sobretudo na possibilidade de uma certa composição. Como é que é isso tudo, na verdade, Mônica? Assim, o que ela traz entre tantas coisas aqui que você está abordando, que seu livro aborda, que sua pesquisa mostra? É, já tirar o preto de uma cor de luto, Sim, né, totalmente associada ao luto, e colocá-la num outro registro possível, né, com noite, com festas, com um certo tipo de glamour, só essa passagem já valeria uma vida toda, né? com certeza. Construir um outro significado para uma cor, né? Quer dizer, só essa passagem já vale tudo. O preto é uma cor que aceita todas as outras cores para sua composição, principalmente em termos de adereços, né? De colares, de chapéus, de pulseiras. E foi isso exatamente que ela fez. Agora, o preto básico é invenção nossa, porque de básico não tinha nada. Então era assim, o corte era impecável, né? Uma alfaiataria impecável. E aquilo deixava a mulher com uma nova aparência. Então, assim, retirando os excessos, a gente começa a perceber que se trata muito mais de uma elegância do que de uma riqueza visual, porque a riqueza visual nem sempre é elegante, não é? E ela, O com excesso, o né? excesso, ela conseguiu mostrar, porque às vezes é bonito, mas não necessariamente elegante, né? Ela conseguiu mostrar que o menos é mais. Então ela dizia que o que precisava aparecer numa produção, que a gente chama hoje, né, mas numa composição, era a mulher e não a roupa. Se a roupa aparecesse mais do que a mulher, alguma coisa estava errada, porque ela tinha que vestir as mulheres com elegância e com conforto. E de fato, se a gente for analisar, não existe nada mais deselegante do que uma roupa desconfortável. Você vai ficar se arrumando o tempo todo. E foi isso que ela quis tirar, né? Então a mulher deveria ser natural. E dentro dessa naturalidade, claro que havia um comedimento em termos de gesto, em termos de movimentação, claro, mas isso não precisava ser limitado pela limitação das roupas, né? Pelo espartilho, pelas amarrações. Então, ela trouxe um novo estilo de vida. E esse estilo de vida pedia o tipo de roupa que ela usava, então, para propor o que ficou conhecido como estilo Chanel, que até hoje nós temos. Mônica, e o perfume, como é que entra nessa história, né? O mítico Chanel número 5, que tem um nome muito curioso, né? Porque ele é um número, né? O nome dela acrescido de um número, né? Ele não tem Sim, exatamente um assessor de marketing hoje pediria uma marca, um nome, e ela põe o nome dela seguido de um número, né? Quer dizer, como é que entra essa história do perfume? E que também é uma história muito curiosa, né? Em se tratando de Chanel, sempre tudo é muito curioso, né? Muito instigante, né? E como o perfume se coloca? bom, toda casa de moda, ela sobrevive muito mais, e principalmente as casas de alta costura,
em função de outros produtos que não necessariamente a alta costura, porque a gente sabe que a alta costura é para um público limitado, um público específico, e são feitas sempre uma peça de cada proposta ali. E a Chanel, então, resolveu criar, né, o seu perfume, e ela pediu para um perfumista pensar em algum aroma que não fosse floral. Que ela dizia que a mulher tinha que ter um cheiro próprio, um cheiro feminino, mas que não fosse de flor. Tanto que uma das curiosidades dessas questões de ícones da Chanel é a camélia, que é uma flor linda, delicada, de uma beleza ímpar, porém simples e sem perfume, né? Então isso é uma referência dela, que vai bem ao encontro daquilo que ela pensa, né? Muito bem, ela então pediu que fosse feito este perfume. E aí a fragrância que foi apresentada pelo perfumista Ernest B. foi justamente a quinta fragrância, que foi a que mais agradou. Então ficou o Chanel número 5. Ela passou a sobreviver deste perfume, né? A época da guerra, ela achou que as pessoas não iam ligar mais para roupas, o que foi um engano, e aí ela foi desativando, tirando, né, as pessoas, desativando o ateliê dela, e a sobrevivência começou a ficar complicada. Muito bem. Aí ela pediu de volta, que ela viu que o perfume estava sendo muito vendido, e quem havia investido foram os irmãos Wertheimer, né, que haviam investido nessa fabricação de perfume. E aí eles tinham, logicamente, um percentual maior na venda desse perfume. E ela foi reivindicar. Quando ela foi reivindicar, eles então passaram a marca para o Félix Amiot, que era então que não era judeu, porque a gente estava à época da Segunda Guerra, e ela achou que então os alemães conseguissem interferir para tomar essa perfumaria, essa fábrica dela, né? Essa produção de perfumes. E aí eles passaram para o Félix Amiot, e ela ficou, vamos dizer, no vácuo em relação a isso, né? E ela foi muito enganada com as ajudas que ela teve, né? As ajudas iniciais ela conseguiu reverter, e ela pagou todas as pessoas que inicialmente investiram nessa intenção dela de moda. Mas em relação ao perfume, ela foi muito enganada. E hoje o Chanel número 5 é ainda o perfume mais vendido no mundo. E a grande jogada de marketing pela qual o Chanel número 5 passou foi justamente uma questão que a gente já comentou algumas vezes, quando a Marilyn Monroe, então entrevistada, né? Exatamente. Um jornalista pergunta O para ela, jornalista né? pergunta com o que ela dormia, e ela disse com 2 gotas de Chanel número 5. Então, isso é o que a gente chama também, na questão da história, de circularidade, né? Como é que a coisa se expandiu, como é que as pessoas ficaram conhecendo tanto? Sim, por meio de uma pessoa que tinha muito peso na época, né? Uma pessoa que era referência. É uma sex E symbol, né? Como se chamava exatamente, do cinema, né? Marilyn Monroe, né? exatamente. Quer dizer, isso é uma validação de um produto sem intenção de fazer uma propaganda, mas é o que ela fazia, né? E a resposta é muito boa, né? É Com quem que muito você dorme, interessante. né? Com 2 gotas de 2 gotas Chanel de número Chanel 5. número É 5. uma resposta muito femme fatale, assim, Exato. né? Muito... E veja, a questão que a Chanel queria, né, de fato, que fosse um perfume que tivesse um cheiro feminino, mas que não fosse floral. E nada mais feminino à época do que a própria Marilyn Monroe. Então se tornou mesmo, né, um Sucesso. sucesso também em função disso, claro. O Chanel, então, é uma frasista muito instigante. Daria para a gente fazer uma coletânea de frases provocativas, fazer uma compilação desses seus pensamentos, né? Ela dizia que uma mulher, tomei até nota aqui de algumas dessas frases, uma mulher deve ser 2 coisas, elegante e fabulosa. Ela dizia que é uma frase muito boa. E dizia também, há pessoas que têm dinheiro e pessoas que são ricas. Sim. E, finalmente, uma terceira que eu gostaria que você comentasse, as 3, ela dizia que o luxo não é o oposto da pobreza, o luxo é o oposto da vulgaridade, o que é uma coisa muito interessante, sobretudo para os tempos de hoje, né? Tempos marcados por uma extrema vulgaridade.
e por muita gente só com dinheiro, né? Então, quer dizer, que percepção aí, como é que você entende ainda a pertinência e a permanência desse verdadeiro pensamento, uma filosofia aqui que a É, gente pode de dizer, fato é. de mundo, de mulher, de sociedade, de época, enfim, como é isso tudo, Mônica? Eu enxergo Chanel como um ícone de elegância. E a elegância, ela, a gente comentou ainda há pouco, ela está longe de ser luxo, ela está longe de ser a roupa da moda, ela está na postura, ela está no pensamento antes de tudo, porque você não consegue exteriorizar aquilo que você não pensa, aquilo em que você não acredita. E ela dizia exatamente isso. Quando a gente fala de estilo Chanel e a gente fala de estilo de vida, eu não posso aparentar alguma coisa que eu não sou, mas eu posso querer ter uma aparência melhor por meio de mudar o meu estilo de vida. De que forma? Pensando diferente, sendo cordial, sendo adequado. E adequação, eu acho que é uma das palavras mais importantes na moda como um todo. Quando você cita que hoje, e aí tem a frase da vulgar, da Chanel, perdão, que o vulgar é o oposto do luxo, de fato, aquilo que é vulgar não consegue ser elegante. E você pode estar usando uma marca de luxo, se Uma ela não marca cara, for né? bem usada, se ela não tiver significado para aquele contexto, ela vai ser vulgar, ela vai perder o valor. Quantas vezes a gente não consegue, às vezes você não percebe, por exemplo, a riqueza de um detalhe, porque o contexto não está valorizando aquilo, quer dizer, não foi pensado ah, no que aquilo significa na história do objeto ou da roupa, mas foi pensado na aparência. E quando a gente se prende somente à aparência, a gente corre um grande risco de ou exagerar ou usar de maneira inadequada. E aí se perde a elegância. Né? Então eu posso estar vestida aqui, eu estou falando de Chanel, mas eu posso estar vestida de Dior dos pés à cabeça, que também não iria errar, mas dependendo de como eu uso, eu vou acabar com aquele conteúdo. Eu vou desvalorizar aquele conteúdo. Você entende, então, que uma leitura de contexto é muito importante. Sem dúvida. E é isso que você chama de adequação, que você Adequação. nomeia de adequação. Sim, eu posso estar vestida com uma roupa da moda, mas se aquilo não tem a ver com o meu estilo de vida, se não combina com o meu tipo físico, se não diz nada aos meus valores, O lugar que você está. exatamente, eu estou inadequada. Você entende que adequação é um conceito Sim. de onde a gente extrai a palavra elegância. Também, Uma visão de adequação. sim, E você acha que Chanel nos deixa também um legado a esse respeito? Sem de perceber dúvida. os contextos. E olha, tem uma questão que eu acho muito interessante. Eu trabalho com educação há muitos anos e eu gosto de dizer uma referência que eu sempre comento com as alunas em época de formatura, principalmente alunas de segundo grau, né? Ensino médio hoje. Ensino médio hoje. Então, elas querem uma missa de formatura, a maioria dos pais professa a religião católica, ok. Então, para quem quer, ou seja, um culto religioso na formatura. E depois desse culto religioso tem o jantar ou o baile. E aí assim, como é que eu vou me portar numa igreja? E aí você remete isso para, vamos supor, países orientais, né? Vamos falar de Dubai. Em Dubai você pode usar uma roupa mais ocidental? Pode. Mas é adequado? Não. Então vamos voltar para essa questão do culto religioso. Eu vou a um baile de formatura. Eu quero ir a um baile de formatura com um vestido tomara que caia, com um vestido de alça, com decote. Gente, eu vou entrar na igreja antes. Né? Então, eu posso estar bonita visualmente falando, apropriada para o baile de formatura, mas eu vou estar adequada para um culto religioso anterior? Ah, eu vou trocar de roupa? Não, você vai adaptar. Você vai colocar uma pashmina, você vai colocar um lenço de seda, eu não sei. Mas há inúmeras formas de você se manter elegante e até na moda, como elas gostam de estar, que não necessariamente significa estar elegante, mas vamos supor que dê para juntar as duas coisas, sem que você esteja inadequada para a ocasião. Porque senão você perde a elegância. Significa que você não está sabendo se relacionar com o outro.
você não está respeitando o pensamento do outro, você não está respeitando o local que está te acolhendo naquele momento. Então, são detalhes que hoje, eu costumo dizer, Jair, que as pessoas até acham, isso é muito detalhe, isso é muito chato. Não, não é. Elegância não é uma coisa chata, é uma coisa que te eleva. Você precisa saber se relacionar. Afinal de contas, a gente vive em sociedade, né? Então, eu posso não concordar, mas eu tenho que estar adequado, sem dúvida nenhuma. Senão compromete. Mônica, para a gente baixar nossos trens de pouso, moda é arte, moda é comunicação, moda é história, moda é cultura, moda é roupa, moda é estilo. Moda é uma indústria, é uma economia, um segmento da economia. Moda é tudo isso? Moda é tudo isso. Moda é uma forma de comunicar uma época. Então, eu tenho o restaurante da moda, eu tenho a roupa da moda, eu tenho a bebida da moda, eu tenho o pensamento que está permeando a sociedade naquela época. Então, a moda, ela reflete a cultura de um povo, num determinado momento. Um documento da história. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer te receber aqui. Grande oportunidade. Obrigada. Agradeço. Obrigado.